Jeremias capítulo de número 17. Iremos ler do verso 1 até o verso de número 10. Você pode acompanhar aí. O pecado de Judá está escrito como uma pena de ferro e com ponta de diamante, e se encontra entalhado na tábua dos vossos corações, sobre o chifre dos vossos altares. Ao passo que os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das florestas verdes, sobre os montes e as colinas. O meu monte no campo eu darei também os seus bens e os seus tesouros, como despojo de guerra aos vossos inimigos. Assim tu mesmo irás abandonar a herança que eu te dei, e vocês servirão seus inimigos, em uma terra que vocês não conhecem, porque vocês acenderam o fogo da minha ira. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e torna a carne do seu braço, e cujo coração afasta-se do Senhor, pois ele será como arbusto no deserto, e não verá quando chega o bem, porém habitará em lugares extremamente secos no deserto, em uma terra salgada e não habitada. Abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, pois ele será como a árvore plantada próximo às águas, e que estende as suas raízes até os rios, e não sentirá o calor abrasador. As suas folhas sempre estarão verdes, e todos os anos não vai se preocupar com a seca, e sempre irá produzir frutos. O coração do homem é enganoso, e os seus pensamentos são perversos. Quem pode conhecê-los? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e submeto à prova as intenções, os pensamentos, para dar a cada homem conforme o seu caminho e a recompensa dos seus frutos. Amém. Por gentileza, não feche a sua Bíblia. Permaneça com ela aberta justamente em todo esse contexto que lemos, para que você possa acompanhar toda a exposição. Porém, antes de entrarmos nos versos que lemos, eu gostaria de contextualizar a igreja, pintar essa noite o cenário histórico em que Jeremias é levantado como uma voz profética para Jerusalém. Este homem chamado Jeremias, que tem a sua história datada aproximadamente de 627 a 586 a.C., ele era um morador de uma cidade chamada Anatote, que ficava aproximadamente 5 quilômetros da capital nevrálgica do culto, da adoração, do ensino, da religiosidade, Jerusalém. Ele era filho do sacerdote Ilquias, um homem privilegiado, de uma família sacerdotal religiosa. Porém, Jeremias, ele vai exercer o seu ministério e viver em um dos períodos mais turbulentos
que a cidade de Jerusalém passou e viveu. Dentro do contexto deste homem, a sua profecia, quase que 99,9%, é uma exortação e um pré-anúncio que Jerusalém será invadida, Jerusalém será destruída, porque o povo abandonou a Deus, virou as costas para o Eterno e caiu na idolatria. E é muito curioso que o nosso Deus, Ele é o Senhor da história. Esse homem, ele vai assistir por 3 vezes o rei da Babilônia, o rei dos caldeus, sitiar, cercar e invadir a sua cidade. Em 603 temos a primeira invasão da Babilônia. Invade Jerusalém, guerreia contra a cidade, subjuga a cidade e leva uma leva de escravos para a Babilônia. E nesta primeira leva vai Daniel, que era de família nobre. Jeremias estava lá. Ele assistiu toda essa cena. Agora em 597, novamente o rei da Babilônia desce para Jerusalém, subjuga a cidade e leva mais um grupo de escravos. Nessa segunda leva vai o profeta Ezequiel. E até nisso eu vejo o cuidado de Deus, porque neste período de lástima, de angústia, de Jerusalém, Deus não desamparou ninguém. Jeremias continua como profeta da capital de Jerusalém, mas nesse mesmo contexto, tínhamos Abacuque profetizando nos campos, para os simples, para os camponeses. E lá entre os escravos, tínhamos o profeta Ezequiel pregando, anunciando para aqueles que estavam sofrendo. E dentro da corte da Babilônia, no mesmo contexto, tínhamos Daniel também pregando e anunciando as verdades de Deus. Deus não desampara o seu povo. Este é o cenário, este é o contexto em que esse homem vive, em que esse homem exerce o seu ministério. No capítulo 1, logo no verso de número 5, nós vemos o chamado deste homem. E aqui tem um ponto muito delicado no mundo acadêmico, mas esse ponto não tem muita briga, porque aqui ambos concordam dentro da teologia, da soteriologia. O que nós temos no verso de número 5 do primeiro capítulo de Jeremias? A eleição instrumental do profeta. Deus diz: antes de você nascer, está no ventre da sua mãe, eu te escolhi, e as nações eu te dei por profeta. Isso ninguém discute, que Deus elege de forma instrumental. E quando Ele elege, Ele predestina. Não adianta fazer birra, não adianta brigar. Se Ele te chamou, Ele vai cumprir na sua vida aquilo que Ele determinou. Não adianta espernear, não adianta tentar correr. O que Ele te chamou para ser, você vai ser. Jonas até tentou, e é muito questionável. Parece que a liberdade, ou livre-arbítrio, ou livre-agência de Jonas, parece que ficou em xeque. Ele até tentou fugir dos desígnios de Deus, mas Deus criou toda uma situação para que prevalecesse a vontade dele. Não tenta bater braço com Deus, não. Se renda à vontade dele. Se Ele te chamou, Ele não errou o alvo, não, é você mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Ananias, vai orar. Não vou. É matador de crente, persegue a igreja. Não, você vai, porque ele é um vaso escolhido, que eu escolhi, para levar o evangelho entre as nações. Então a eleição instrumental, ela é bíblica. Se Deus te escolheu como um instrumento para levar a palavra dele, exercer o ministério do reino de Deus, faça, não corra. Ele não errou o alvo. Temos a chamada do profeta. Do capítulo 2 ao capítulo de número 6, começa uma série de exortações. Israel ou Jerusalém, se arrependa,
confesse os seus pecados, o castigo de Deus já às portas. Do capítulo 7 ao capítulo de número 10, ele desmascara a falsa religião dos judeus, se apresentava como povo santo, se impunha como povo que adorava a Deus em santidade e em verdade, mas era só uma capa, povo fingido, povo corrupto, povo interesseiro, povo idólatra, e eles são desmascarados. O profeta diz que toda a nação estava entranhada em idolatria. Do capítulo 11 ao capítulo de número 16, ele anuncia a quebra da aliança de Jerusalém, do povo, do descendente de Abraão, com o Deus eterno. E agora tem uma conspiração para assassinar, para matar Jeremias. Isso daqui é muito curioso. Porque assim como nos dias de hoje, há os pregadores coach. Quem são os coaches? Os massajadores de ego. Que toma a tribuna, pega o microfone, só para massagear o seu ego, só para enfeitar o seu pavão. Eles oferecem para a igreja de Cristo a palha do engano e te nega o trigo da verdade. Nos dias de Jeremias também tinha um homem chamado Ananias, capítulo 28, verso 11. Enquanto Jeremias falava no 25:11, olha, o cativeiro é 70 anos, Deus vai trazer o castigo, não tem mais o que fazer, está escrito, ainda que Moisés e Samuel orassem, eu, Senhor, não vou voltar atrás, vocês precisam sofrer o meu juízo. Aí aparece o coach Ananias, não, é só 2 anos, massageando o ego do povo e negando a verdade de Deus. Mas Jeremias se posiciona como homem de Deus, que não negocia valores e princípios e a sua verdade. E o que acontece? O povo quer matar. Vamos dar fim nesse homem. Vamos calar a boca dele. O que ele fala me confronta. O que ele fala me prejudica. Meus irmãos, preste atenção numa grande verdade. Toda a profecia vem para exortar, edificar e consolar. Se você participa de um culto e você sai desse culto e não gera no seu coração a intenção, eu preciso melhorar, algo está errado. Algo está errado. Nós precisamos viver uma vida de mudança para melhor, de forma constante. E isso que nos induz é a exposição da verdadeira e genuína pregação da palavra de Deus. Veja o que o profeta de Deus passa. Chacota, zombado, humilhado. Capítulo 16, verso 2. Deus ordena, Jeremias, tu não vai casar. Você não vai ter a alegria de ter uma esposa e ter filhos. Mas o porquê será que Deus fazia isso? E isso aqui é muito curioso. Jeremias foi ordenado a andar por 3 anos com as pernas de fora, como sinal de humilhação e a vergonha de Israel. Ezequiel é proibido de chorar a morte da mulher, e Jeremias é proibido de casar. Por que Deus fazia isso? Porque o profeta sentia na pele o que Deus estava sentindo, e assim ele transparecia para o povo que Deus queria se comunicar com eles. O que Deus quer falar aqui através de proibir esse homem de casar? Vocês quebraram a aliança, nós tínhamos um pacto, uma aliança como um casamento, está quebrado, vocês violaram. Não tem mais a alegria de uma comunhão, de um pacto, está quebrado. E hoje os valores são invertidos. Nesse contexto o povo odiava profeta e tinha medo de profeta. Quando Samuel chega na casa de Jessé, qual é a primeira pergunta que ele faz? A sua vinda de paz? Hoje parece que ninguém mais tem medo de profeta, porque os profetas infelizmente são bajulados, tapetes vermelhos e grinaldas são jogadas sobre eles. Como ter medo? Mas nesse contexto eles tinham um pavor de profeta, odiavam. Cristo falou, qual foi o profeta que vocês não mataram e perseguiram? Todos. Porque eles tinham a verdade que confrontava, a verdade que doía, a verdade que te levava ao arrependimento.
Chegamos no capítulo de número 17, aonde temos 4 sessões dentro deste contexto. A primeira sessão, que vai do verso 1 ao verso de número 6. O profeta, dentro deste quase poema, ele demonstra a incapacidade humana. E eu gostaria que você entendesse comigo esse contexto. No 17, verso 1, verso 2, ele afirma, ele expõe uma verdade clara por todo o contexto. O pecado está cravado no coração de todo judeu, naquele contexto. Quando ele usa as expressões com pena de ferro, com ponta de diamante, são coisas firmes e difíceis de quebrar. Ou seja, o pecado era tão grave que o coração estava duro, estava cauterizado, não conseguia enxergar o erro. Isso muda dos dias de hoje? De forma nenhuma. Quando a mente do cristão se cauteriza, ele fica cego. O coração se torna duro. Aquilo que para ele era errado passa a não ser mais errado. Aquilo que gerava angústia e tristeza para ele quando ele tropeçava ou errava ou cogitava, já não se torna mais angústia e tristeza. Mas o verdadeiro cristão, que ainda vive no temor de Deus, por mais que ele tenha as suas lutas e as suas dificuldades, ele jamais conseguirá pecar em paz. Você quer ver uma grande verdade? Você nunca mais conseguiu pecar em paz depois que você conheceu Jesus. Você não consegue mais pecar em paz depois que você conhece Jesus. Você não consegue. Porque o Espírito Santo de Deus te mostra o erro. Você sente uma acusação. E automaticamente Ele te conduz ao arrependimento genuíno. Se isso está acontecendo na sua vida ainda, glorifica a Deus. Você ainda é um crente de verdade. Porque o dia que você transgredir a lei de Deus e não sentir o peso do erro, sinal de alerta, algo está errado. Aí você pode estar semelhante a esse povo, que o pecado estava cravado na tábua do coração. Eles não conseguiam enxergar isso. No capítulo de número 17, do verso 3 ao verso de número 4, olha o que Deus diz: eu entregarei a promessa de Abraão, que é a terra, aos teus inimigos, e vocês são culpados. Eles vão perder aquilo que Deus prometeu para Abraão e para toda a descendência, a culpa é deles. E qual era o pecado mais gritante que esse povo estava cometendo, que levaria eles a perder a promessa? Ainda está no verso 2, idolatria. Se corrompendo a outros deuses. Por isso que nesse contexto fala sobre montes, sobre altares, sobre penhascos. Eram os lugares que eles levantavam altares para adorar os deuses pagãos. Aí alguém pode estar pensando aqui essa noite: bom, idolatria não serve para nós. Nós não adoramos imagem. Muito cristão não adora imagem, mas idolatra pregador. Eu não faço procissão, mas idolatra cantor, idolatra líder. Eles merecem o nosso respeito e honra. Idolatria, não. Adoração só a Deus. Eu não oro para a imagem, mas tem homem que idolatra a esposa, tem mulher que idolatra o marido, tem pai que idolatra os filhos, tem cristão que idolatra o salário, o trabalho, a casa, o carro. É idolatria do mesmo jeito. Tudo que rouba a centralidade do teu coração que não seja Cristo é idolatria. A centralidade do nosso coração deve ser plenamente Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele a honra, só Ele a glória, só Ele o louvor. Você está pregando para mim essa noite que eu devo amar mais a Cristo do que a minha esposa e meu filho, que são os bens mais preciosos que Ele me deu? Sim! Sim! Por quê? Porque você não tem poder de salvar sua mulher ou seu filho, mas Cristo tem. Ele é a primazia, Ele é o centro, Ele é o foco, Ele é o alvo.
tudo que roubar a centralidade do seu coração, que não seja Cristo, é um ídolo que você esculpiu dentro do seu coração. Então eu penso o seguinte: os cristãos romanizados estão errados. Mas você lembra do que Cristo ensinou? Antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave que está no seu olho. Nós amamos chamar ele de idólatras, mas infelizmente muito cristão tem construído ídolos no seu coração. Deus não divide a sua glória com ninguém, e por conta da idolatria eles vão perder a promessa que Deus tinha feito a eles, e a culpa é deles. Você está vendo que a culpa não é do diabo? Não é o diabo que está tirando a promessa que Deus deu para eles? São eles mesmos, com as próprias mãos, com as atitudes, por quebrar a aliança com Deus, por se afastar de Deus, por cometer a apostasia, o abandono deliberado da fé genuína, por corromper os seus princípios e valores. E aqui é um ponto importante: o nosso cenário é um palco pintado, aonde já estamos começando a ser tentados e perseguidos a mudar os nossos princípios e valores. Para você que achou que não ia estar vivo para ver a perseguição na igreja, seja bem-vindo. 2023 já tem perseguição, mas não estamos apanhando ainda, ainda. Mas quem trabalha com mídia social sabe do que eu estou falando. Quantos conteúdos meus já foi derrubado até pelo Supremo Tribunal Federal por eu pregar o livro sagrado, a verdade de Deus. É só o começo. Fica tranquilo, Deus está no controle. É Ele que dá força. Você lembra do texto? Não virá sobre vós provação que não possa suportar. Vindo a provação, Deus sempre dará um escape. O povo perde a promessa e a culpa é deles, porque quebraram a aliança, se apostataram, andaram a longos passos longe do Senhor. Verso de número 5 e verso de número 6. Maldito do homem que confia em outro homem. Aí a maioria entende esse texto errado. A maioria pega esse texto e fala assim: tá vendo? Não pode confiar em ninguém. Não é isso que esse texto quer dizer. Não é isso que esse texto ensina. Porque Jesus foi homem, quer dizer que eu não posso confiar nele? Ele era 100% homem e 100% Deus. Os apóstolos eram homens, quer dizer que a igreja não confiava neles? Quer dizer que a igreja não confiou no seu primeiro pastor, depois da assunção de Cristo, que era Pedro, no seu segundo pastor, que era Tiago, no seu terceiro pastor, que foi Paulo, no seu quarto líder, que foi João. É óbvio que devemos sim confiar em homens de Deus que Deus levantou, nos ungidos do Senhor. O contexto diz claramente: maldito do homem que confia na sua própria capacidade, na força do seu braço, que acha que com a sua intelectualidade eu vou conseguir, que acha com que o seu poder financeiro eu vou me dar bem, que acha com que as suas forças, com a sua energia vai conseguir mover tudo e fazer tudo. Esse homem é maldito de confiar nele mesmo. Ó, irmãos, eu sei que essa noite eu estou pregando para crente. Vamos ser sinceros aqui? Vamos ser sinceros aqui. Você conhecendo você confia em você mesmo? Você consegue confiar plenamente em você? Você conhecendo você mesmo? No século IV da era cristã, surgiu um pseudo-cristão. O que é pseudo? Falava que era cristão. E ele ensinava uma heresia. O nome dele era Pelágio. E aí Deus levantou um homem para combater ele, chamado Agostinho de Hipona. E ele ensinava o seguinte: que o homem com as suas próprias forças, ele conseguia chegar a Deus e ser salvo. Irmãos, com essa natureza podre que está aqui dentro, um Adão que está aqui dentro, e uma Eva que está aí dentro, que eu sei, às vezes dá vontade de meter a mão lá na goela, pastor, e arrancar esse Adão e dar uma bicuda para bem longe. Não dá vontade? Vocês não têm essa vontade? Aquela briga que Paulo tem em Romanos capítulo 7 que nós temos. Ali é Paulo falando dele, irmão, não está falando de ímpio não. O que Paulo diz lá? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu estou sempre fazendo. Quanto menos eu percebo, parece que ele dá um grito: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É um crente desesperado que só quer fazer o bem, e quando menos percebe está fazendo mal. É um Adão que está tentando tacar a mão: sai daqui.
Será que você confia totalmente em você, como Pelágio ensinou? Ele ensinava essa heresia, que sem Deus, sem intervenção de Deus, o homem por si só conseguia chegar a Deus ser salvo. Isso é heresia. Salvação é graça, é favor imerecido. Se Deus não trabalhar no seu coração, você não é salvo. Salvação não parte de nós não, irmãos. Nós éramos inimigos de Deus, confessos. E Ele nos amou quando éramos inimigos. E nos chamou com amor inexplicável e graça insondável. Você lembra do que ensinou o apóstolo? É Ele que opera em nós tanto efetuar o agir e o querer. É Deus. Tudo é Deus. Para prestar atenção. Olha a miséria desse homem que confia nele mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui até capciosa. Tem alguém aqui na noite de hoje que pensa que tem o poder de sustentar a sua salvação na palma das suas mãos? Você acha que você consegue sustentar a sua salvação na palma das mãos? Você acha que você consegue? Tem alguém que consegue? É óbvio que não. É óbvio que não, e Paulo já tinha isso em mente. É por isso que ele fala em Filipenses: aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele é fiel para sustentar até aquele grande dia. É Ele que te sustenta, é Ele que te dá força, é Ele que te guarda, é Ele que te conduz, é Ele que te leva. É Ele. É Ele. É Ele que começou e é Ele que sustenta até o fim. Então o maldito homem que confia no homem aqui é o homem que confia na sua própria capacidade. Nem confiar no próximo não. Eu devo confiar em você sim, porque eu sei que você é crente. Essa é a primeira sessão. Ele está fazendo um contraste aqui. Primeiro ele apresenta o homem que confia nele mesmo. O homem que é pecador, o homem que é soberbo, o homem que é arrogante, o homem que a consciência está cauterizada, não quer saber de Deus, quer saber das suas capacidades. É o famoso religioso, que cumpre todas as metodologias, participa de tudo, mas aqui dentro ainda não foi transformado, aqui dentro não foi mudado. Você lembra do que Jesus ensinou? Que o joio e o trigo crescem juntinho, e são idênticos, só que um produz fruto e outro não. E ele diz o seguinte: não corta não, deixa para o dia da colheita. Pessoal, Judas andou 3 anos e meio com Jesus. No dia que o diabo entrou nele, tomou até ceia. Tomou até ceia. No dia que o diabo entrou nele, tinha acabado de tomar ceia, o Satanás entrou nele. E o texto diz que ele sempre foi do maligno. Cristo sabia, apesar que todos os demais não sabiam, mas Cristo sabia. Ele não disse que um entre deles era o demônio, era o diabo. Então, meus irmãos, o homem que confia em si mesmo é maldito. Nunca confie na força do seu braço, nas suas capacidades, sempre na dependência de Deus, de Deus. Por mais que você seja brilhante no que você faça, confie em Deus. Por mais que você faça com excelência o que você faz, talvez ninguém no mundo faz igual, confie em Deus, no que você. Até porque todas as benécias e dádivas e dons, tanto espirituais quanto dons seculares, foi Ele que te deu. Não é seu isso daí? Isso daqui você acha que é meu? Isso daqui é de Deus. E se eu não usar bem, quem vai prestar conta para Ele é eu. Que não é meu não, isso aqui é de Deus, irmãos. É tudo dele, é tudo na dependência dele. Agora começamos a segunda sessão, que vai do verso 7 ao verso de número 10. Veja o contraste. Ele apresenta o homem sem Deus, o homem que confia na força do seu braço, o homem que é soberbo, o homem que é arrogante, o homem que constrói para ele um pináculo, se assenta em cima e é o Senhor da sua vida, não quer ser governado por Deus. Essa é a primeira sessão. Aí começa a segunda sessão, e é quando ele diz, verso de número 7: abençoado é o homem que confia no Senhor e nele deposita a sua esperança. Ele não deposita a esperança na sua influência, ele não deposita a esperança no seu dinheiro, ele não deposita a sua esperança na sua fortuna, seja no que for, ele deposita em Deus a esperança dele, em Deus. O homem que confia em Deus, ele é feliz, e a sua vida é cheia de bênçãos.
E aí ele faz aquela comparação, no versos 5 e 6 ali, ele fala da árvore que está no deserto, na árvore que sofre o calor, na árvore, naquele arbusto que não tem chuva, está sedento, está seco, está infrutífero. E agora ele vai fazer um contraste, aquele que confia em Deus é ao contrário. É como uma árvore plantada à beira dos ribeiros, que as suas raízes chegam até o rio, e em todas as estações do ano, as suas folhas estão verdes, nunca conhece a sequidão, sempre está aparente, está viçosa, porque é o homem, é a mulher que confia em Deus, deposita a sua esperança nele. Isso daqui é gostoso trabalhar, porque só nós que é crente sabe isso daqui, o ímpio não sabe. Como que um cristão passando por enfermidade, que é um período de turbulência, ele ainda consegue produzir fruto? Você olha, às vezes ele tem uma paz que excede todo entendimento e ninguém acredita. Que é isso que esse homem tem, que essa mulher tem? É só quem confia e espera em Deus. Em todas as circunstâncias, ele está bem apresentável como um servo, uma serva de Deus. Eu me lembro de uma matéria, talvez alguns aqui até assistiram. Aquele repórter muito famoso, Cabrini, ele vai na ala do hospital de pessoas em estado terminal, e ele encontra uma crente de verdade lá, desenganada, definhando pelo câncer, e ela foi a única que deu uma entrevista diferente, alegre, feliz da vida, e aquilo confundiu o repórter. Ele olhou para você: você vai morrer, você tem dias contados, que alegria é essa? Eu vou ver meu Senhor, eu vou encontrar com Ele, eu parto daqui, mas sou recebida lá em cima. 1 Coríntios capítulo de número 15, quando Paulo fala que nós semeamos na terra, às vezes um corpo doente, um corpo sofrido, que da pessoa que morreu, mas na colheita aquele corpo vai ser glorificado, não vai ter mancha, não vai ter mágoa, vai ser perfeito. É a nossa esperança. Aquele que deposita em Deus a sua confiança, a sua esperança, ele sempre terá folhas verdes, as suas raízes se estendem até os rios, e ele sempre produzirá frutos. Uma verdade indizível: o cristão verdadeiro, ele mostra os frutos. Não existe cristão sem dom, não existe. Não existe cristão infrutífero, está aqui. O verdadeiro salvo, que confia em Deus, suas raízes vai até os rios, as folhas são verdes e produz fruto. Gálatas capítulo 5, verso 22 adiante. Aí as pessoas fazem um acréscimo que não é bíblico: os frutos do Espírito. Não, Paulo fala o fruto, com várias facetas, não são os. O fruto que ele opera é um. Você quer ver simplificar para você? Imagina a mexerica, ela é uma, mas ela tem vários gomos. O fruto do Espírito, ele é um, e tem várias manifestações: amor, graça, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio. Tudo isso é fruto do Espírito. É que nós cristãos, às vezes, temos uma ideia equivocada de confundir dons, que não deixa de ser um fruto, dons ministeriais, e esquece que não tem só os dons de 1 Coríntios capítulo de número 12, não. Tem dons em Gálatas, tem dons aos Romanos. Você sabia que Paulo disse que dividir com o próximo é um dom? Só que esse daí quase ninguém quer, todo mundo quer o de profetizar. Por que ninguém gosta de pedir o dom de dividir? E aí? Difícil, né? É um dom. Não existe cristão sem dom. Talvez você não prega, talvez você não canta, mas você tem um dom. Você pode ter certeza que você tem uma dádiva de Deus, que você deve usar ela para o reino, para o progresso do Evangelho e para a expansão do nome de Jesus Cristo. Porque não existe cristão infrutífero. As suas raízes estão bem solidificadas. Você está suspenso em uma rocha que é Cristo Jesus. É a água da vida que faz você produzir os frutos do Espírito, ou fruto do Espírito.
Mas eu gostaria que você ainda percebesse comigo que ele agora vai dar a conclusão, que está no verso de número 10, no finalzinho do 9, no verso 10, aonde ele diz que o coração do homem, ele é mau, seus pensamentos são enganosos, e qual homem consegue sondar e entender os pensamentos maus de outro homem? Ninguém. E nesses últimos 30 dias nós conseguimos ver mais uma vez o que é a maldade do coração do homem. Quando aqueles terroristas invadiram a cidade de Jerusalém e fizeram o que fizeram, abrindo barriga de grávida, tirando criança lá dentro e matando, assassinando. Você conseguia imaginar uma brutalidade deste tamanho que estava na mente de outros homens? O texto diz que você não consegue sondar a maldade que tem no coração de outro homem. Mas logo na sequência, no verso 10, ele diz: mas eu, Senhor, eu sondo o que está no seu coração. Eu sondo os seus pensamentos. Eu não sei o que você está pensando, mas Deus sabe. Sua mulher não sabe o que está no seu coração, mas Deus sabe. Seu marido não sabe o que está no seu coração, mas Deus sabe. O seu pastor não sabe o que está no seu coração, mas Deus sabe. Isso aqui é glorioso, porque o texto termina dizendo que o Senhor vai dar a cada homem, e aqui é gênero humano também, entre as irmãs, conforme ele viveu. Você não está lembrando de nada, não? O jeito que termina essa perícope, ou essa ideia que o profeta traz dentro desse contexto, você não está lembrando de nada, não? Vou fazer você lembrar. Apocalipse capítulo 22, verso número 12. Eis que eu venho sem demora, e comigo eu trago o meu galardão, e darei a cada um conforme as suas obras. É o mesmo Senhor que está falando aqui que vai dar uma recompensa conforme você vive. É o mesmo Senhor que lá no último capítulo da Bíblia está falando que Ele está vindo sem demora, e com Ele traz uma recompensa, o galardão, para dar a cada um conforme as suas obras. Eu acabei de falar de dom, acabei de falar de trabalho no reino de Deus, e o seu trabalho gera galardão. 1 Coríntios capítulo de número 15. O seu trabalho não é vão na obra do Senhor. Por isso continue firme e constante, sempre abundante no trabalho do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão. Tem recompensa para a igreja. Tem recompensa por tudo que nós estamos fazendo para a glória do nome de Cristo. É óbvio que ninguém exerce ministério só pela recompensa, você exerce pelo amor que você tem pelo Evangelho e pelas almas. Mas Deus é tão bom que mesmo sabendo que você faz a obra pelo amor, Ele vai te dar um prêmio, o galardão, uma recompensa que só os salvos receberão. E é curioso que no final dos tempos tem a mesma distinção do homem duro, do homem que não quer Deus e do homem e da mulher que quer Deus. O ímpio participa do grande trono branco, Apocalipse capítulo 20. Grandes e pequenos estarão ali. Esses que ouviram essas palavras duras de Jeremias, que não se arrependeram, estarão lá naquele dia. E nós também estaremos. Para ser julgados? Não. Estaremos do lado de Cristo, assistindo o julgamento. Os livros serão abertos e eles serão julgados conforme está nos livros. Neste grande dia nós veremos Hitler subir das cinzas para se apresentar perante o Cordeiro. Nós veremos todos os Césares de Roma se apresentar perante o Cordeiro. Nós veremos todos os tiranos e grandes homens que marcaram a história pela sua crueldade se apresentar perante o Cordeiro. E eles ouvirão: aparta-te de mim, para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. Mas a igreja não participará para ser julgada deste dia, em que diz João que o céu e a terra somem,
A igreja participa daquilo que Paulo falou aos Coríntios, o bema, tribunal de Cristo. E para que esse tribunal você é condenado, acusado? Não! O mesmo apóstolo que diz que você vai se apresentar lá, ele diz que sobre aquele que está em Cristo não tem condenação alguma. Você simplesmente vai lá para receber a sua recompensa, o seu galardão, por aquilo que você fez aqui. Aí ele faz comparações, né? Pedras preciosas, ouro, palha, feno, mas o tal será salvo, mesmo que haja detrito no galardão, será salvo. E aí é questionável. Talvez você deve estar aí agora, nossa, ele falou tanto de galardão, o que é esse galardão? Que prêmio que é esse? A Bíblia não deixa claro. Há especulações, nem vou expor elas aqui. Depois você pode ir no meu canal na internet, que lá eu falo. Mas, sabe o que é curioso? Às vezes, nós se precipitamos tanto em fazer um julgamento de valor, às vezes errado, ou de equivalência de comparação. Será um dia de tantas surpresas, que nós somos tentados às vezes a pensar o seguinte: nossa, aquele grande pregador vai ter um grande galardão, aquele grande cantor vai ter um grande galardão. Pode ter, mas se a intenção do ministério dele foi uma intenção totalmente equivocada, se ele faz aquilo para a glória do nome dele, para a exaltação do nome dele, é capaz dele nem chegar lá. Mas naquele dia talvez a irmã Maria que está no último banco, que ora pela igreja, limpa a igreja, o irmão Joaquim que vem aqui no tempo do Senhor e tampa os buracos e faz uma obra, talvez ele tenha um galardão muito maior do que grandes homens e mulheres que estão aí nos holofotes. Será um dia de grandes surpresas, mas uma notícia maravilhosa: todos nós estaremos lá. Estaremos lá. E detalhe, eu vou te conhecer lá, tá? Esse negócio de apagar a memória não é bíblico, não. Você acha que Deus vai deletar a sua memória e você vai chegar lá e não vai conhecer ninguém? Isso é uma heresia grotesca. Você vai saber onde você está. Você vai saber por que você está lá. Imagina só, você chega lá, não tem mais memória. O que é isso daqui? É o céu. O que é o céu? É o lugar que vem o salvo. Quem que é salvo? Quem crê em Cristo? Quem que é Cristo? Você vai lembrar, irmão. E você acha, pastor Manderley, que eu quero esquecer o que de melhor que aconteceu na minha vida? Saber que Jesus morreu no meu lugar? Eu não quero esquecer jamais. Eu vou te conhecer lá, sabe por quê? Jesus falou, minha irmã, que naquele dia nós vamos se assentar numa mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Se nós se esquecer esses homens, como é que nós vamos saber que nós estamos lá e quem é eles? Então você não vai esquecer não, nós vamos se conhecer lá, hein? E esse dia está às portas. E esse mesmo Deus que prometeu aqui no verso 10 que vai dar uma recompensa, ele reafirma em Apocalipse 22:12, ele nos dará a nossa recompensa. Não é por nada não, pastor, só a salvação para mim já está mais do que suficiente. Se vir um galardão, bendito seja ele por isso. Mas só de chegar lá, varão, já está top. Meus irmãos, nós devemos continuar confiando no nosso Deus e no nosso Senhor. Jamais confie na força do seu braço, jamais confie só apenas nas suas capacidades. Confie no Senhor, aquele que sonda os nossos corações, aquele que sonda os nossos pensamentos e aquele que assiste às nossas obras. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, pelo seu casamento. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. O profeta Jeremias pagou um alto preço por ser um homem de Deus em um período difícil. Ele viu o seu povo ser assassinado, estripado, a sua terra destruída. Mas Deus havia falado para ele: esse cativeiro vai durar 70 anos. E ele acreditou em Deus a tal ponto que quando Jerusalém estava devastada, ele comprou um terreno em Anatote. Para provar, não, Deus vai cumprir o que ele falou. Vamos sair daqui, Jeremias, você vai morrer. Eu não saio daqui. Ele foi levado às forças para o Egito, mas ele voltou, porque ele acreditava e tinha esperança no Deus que prometeu para ele. Nessa noite eu estou aqui mais uma vez
para falar para a igreja: o Senhor Jesus Cristo está às portas. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará e trará com ele a sua recompensa para dar para a sua igreja. E nós precisamos continuar anunciando a volta do nosso Salvador. Pregue, ainda que as pessoas te perseguem, te odeiam, pregue, pregue. Curva a sua cabeça.